Pessoal, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos como fontes de informações apenas a televisão, o rádio e as mídias escritas, que é o caso dos jornais e das revistas. Hoje, com o advento da internet, aí nós temos uma facilidade muito grande em obtermos as informações. Na verdade, as informações hoje estão na palma da nossa mão. Todos nós, praticamente todo mundo, tem hoje um celular conectado à internet e, principalmente, todos nós temos redes sociais, né? Então, a notícia hoje, ela corre muito rápida. Nós temos, se acontecer uma notícia hoje do outro lado do mundo, nós temos poucos minutos aí para a gente já ficar sabendo aqui sobre essa notícia, graças, então, à internet e graças às redes sociais. E é por isso até que nós temos aí uma perseguição do sistema muito grande às redes sociais, querendo censurar para que a gente não tenha mais essas informações e que eles voltem a ter o monopólio da informação, porque a informação é uma coisa muito poderosa. Nós já tivemos aí períodos da nossa história em que a Globo, ela colocava e tirava a presidente a hora que queria. Eles colocaram ali o Collor de Mello, eles tiraram o Collor de Mello. Quando teve o mensalão lá no governo Lula, o Lula não caiu porque o sistema não quis derrubar ele. Nós tivemos Petrolão, a Dilma também não caiu. A Dilma foi cair por causa de pedaladas fiscais depois. É lógico que foi já por conta de um desgaste com o próprio sistema, e o sistema quis tirar ela, e tirou então por causa de pedaladas fiscais, sendo que já tinha coisas muito mais graves que tinham passado. Mas enfim, eles estão querendo voltar a ter esse monopólio da informação, e isso vem avançando muito rápido, no Congresso inclusive com projetos de lei aí para censurar as redes sociais. Mas uma coisa que eu falo para vocês, pessoal, é que se vocês assistem televisão na casa de vocês, pelo menos não liguem na Rede Globo, porque a Rede Globo, ela está aqui para destruir não só a nossa família, mas para destruir o nosso país. Esse pessoal faz uma manipulação da história, faz uma manipulação das notícias, que é uma coisa absurda. Quero começar mostrando para vocês esse recorte aqui, ó. A Miriam Leitão dizia o seguinte aqui no dia 22 de novembro de 2023, agora, há uma semana. Mercado reprova Lula mesmo diante da melhora da economia. O mercado, que comanda a economia do país, estava reprovando Lula mesmo, segundo a Miriam Leitão, diante da melhora da economia. Aí nós temos aqui um recorte do Poder 360 que diz que o mercado projeta rombo fiscal de até 1,2% do PIB em 2024. Na Gazeta Brasil, sob governo Lula, Tesouro Nacional poderá ter de bancar prejuízo de estatais após 8 anos. Ou seja, as estatais vinham dando lucro, principalmente ali no começo do governo Temer, e durante todo o governo Bolsonaro, as estatais deram lucro, e agora só foi entrar essa turma de volta para o poder, e nós já sabemos o que eles fizeram, principalmente com a Petrobras, e aí começou já a dar prejuízo, e o Tesouro Nacional vai ter que bancar esse prejuízo. Na Gazeta do Povo, investimento estrangeiro no Brasil despencou 40% neste ano, apesar da petralhada toda afirmar com toda certeza que o Lula está viajando tanto. Não é para levar esbanja para passear, não. É para trazer investimento para o nosso país. Mas o investimento caiu 40% em relação ao ano passado. Revista Oeste, Lula culpa feriados por desempenho modesto da economia brasileira. Então, nós temos aí a economia não está crescendo, segundo o Lula, é por conta dos feriados, que está tendo muito feriado esse ano, e aí a economia, o povo está trabalhando pouco, né, a economia não está crescendo. Olha só, da onde que tira essa ideia não se sabe, né? Eu quero trazer para vocês aqui essa notícia aqui do Guga Chakra, que é do dia 20 de setembro de 2022, tá? 20 de setembro de 2022. Tá aqui embaixo aqui, ó. Bolsonaro, que está em Nova York, diz condenar perseguição a cristãos na Nicarágua. Abaixo, foto de Bolsonaro sorridente com o ditador e esquartejador saudita, Mohammed bin Salman, que proíbe igrejas e prática do cristianismo na Arábia Saudita. Então, o Guga Chakra deu todo o currículo do cara aqui, né? Trouxe todo o currículo do Mohammed bin Salman. E realmente o cara não é flor que se cheire, mas o presidente Bolsonaro estava mantendo ali laços comerciais com a Arábia Saudita, assim como com a China, que é um governo comunista,
Mas a gente tem que manter o comércio com esses países. Não vai cortar relações com eles, relações comerciais. O problema é fazer como o Lula faz aqui com a Venezuela, ficar dando dinheiro para a Venezuela, dando dinheiro para a Argentina. É esse que é o problema. O dinheiro nosso ir para essas ditaduras. Quando você faz negócio para você estar levando vantagem nessa negociação, isso é ótimo para o país, né? Mas não é o caso do pessoal desses governos do PT que ficam fazendo negócios ideológicos com esses países, né? Mantendo ali a ideologia acima de tudo e dando o nosso dinheiro para salvar essas economias falidas, quebradas por aí por esses ditadores. Aqui no jornal O Globo, do dia 18 de novembro de 2022, também, ano passado, o Guga Chakra dizia, na mesma linha, ele criticava aqui os Estados Unidos, que davam imunidade ao ditador esquartejador da Arábia Saudita. Então, o Guga Chakra continuava aqui dando o currículo do cara aqui. E agora o Lula foi visitar a Arábia Saudita. E nós temos aqui a notícia do jornal O Globo, que surpreendentemente trouxe aqui também um currículo do cara. Ó. Assassinato de jornalista, perseguição de mulheres, proibição de igrejas. Conheça o ditador árabe com quem Lula se reunirá. Essa notícia aqui é do dia 28 de novembro, às 11h45 da manhã. Anote bem aqui, ó, 11h45 da manhã, o jornal O Globo diz isso daqui. Aí, quando foi à noite, nós temos agora aqui notícia do Jornal Nacional, às 8h19 da noite. O que disse aqui o Jornal Nacional? Lula se reúne com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita na primeira etapa de viagem ao Golfo Pérsico. Percebam que o currículo do cara agora aqui virou apenas príncipe herdeiro. O Jornal Nacional já não trouxe mais aquele currículo que estava vindo ali bem negativo, né? Eu não sei se alguém puxou a orelha da Globo, né? Porque de manhã eles deram aquela notícia ali falando todo o currículo do ditador. Não sei se alguém do governo puxou a orelha da Globo, porque a Globo é a que mais está recebendo dinheiro da comunicação do governo, né? Porque até o meio do ano tinha recebido quase 60 milhões de reais do governo federal. Então a Globo está sendo muito bem paga para não ficar falando certas coisas. Então possivelmente alguém puxou a orelha da Globo ali, até porque o governo trouxe no seu próprio site oficial falando aqui, ó, que o presidente Lula dá início à sua agenda em Riad, se reunindo com a autoridade máxima do país. Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita. É hora de aprofundar as relações políticas e econômicas entre os dois países. Então, o cara agora não é mais um ditador sanguinário. Se você pegar no Twitter e você fazer uma busca ali, lá em 2022, quando o presidente, acho que em setembro, quando o presidente Bolsonaro fez essa visita lá na Arábia Saudita, o que você vê da turma da extrema-esquerda falando que o Bolsonaro era amigo de um ditador, porque estava visitando o cara lá para fazer acordos comerciais, é uma coisa absurda. Mas agora eles estão todos caladinhos porque o Lula também está visitando. E tem que visitar mesmo, ninguém tá criticando pelo fato dele visitar o ditador lá da Arábia Saudita. Desde que ele vá lá para negociar, não tem problema nenhum. O problema é pegar o nosso dinheiro e levar para ditaduras. Esse é que é o problema. Nós temos aqui uma notícia que é de 2019 e é trazida pelo Bernardo Melo Franco, que é um jornalista. Ele é jornalista do Globo, que ele dizia o seguinte: Gleisi em Caracas e o PT no mundo da lua. Em meio à crise humanitária e suspeitas de fraude eleitoral, a senadora viaja para a posse de Maduro na Venezuela. Só lembrando que o Bernardo Melo Franco é um cara que fez o L. Essa notícia aqui ele colocou lá em 2019, no começo lá do governo Bolsonaro. E aí ele estava criticando a Gleisi aqui por ter ido à posse do Maduro naquela eleição, que a gente sabe bem como é que funciona a eleição lá na Venezuela. E aí ele estava criticando, então, a Gleisi por ter ido lá na Venezuela. Aí tem um perfil de esquerda aqui, que é esse tal de Haddad Já. O que ele dizia aqui, esse Haddad Já? Olha só o que ele dizia. Ele respondeu, aliás, para o Bernardo Melo Franco. E Bolsonaro vai romper relações com a Arábia Saudita, que é a mais violenta ditadura do mundo, que mata jornalista na sua embaixada? Não vai. Seletividade é hipocrisia. Gleisi tem coragem e é isso que está faltando à esquerda e ao Brasil.
coragem de pensar diferente dos Estados Unidos. E aí agora você está vendo o Lula lá, né, tirando fotinha também com o mesmo ditador. Eu tenho certeza que esse perfil aqui, Haddad já, ele não vai criticar. Ele vai arrumar uma narrativa, dizendo, não, mas o Lula foi lá porque interesse, tal. Vai inventar uma narrativa, né? Aí nós temos aqui, na Globo Lixo, a Globo News, que diz o seguinte, aspas, ficou claro o caráter do caixeiro viajante com a venda do Brasil para alguém que tem um cofre cheio de dinheiro e muitos esqueletos no armário, diz o Marcelo Lins sobre a viagem do Lula à Arábia Saudita. Na verdade, eu vou até colocar o áudio aqui para vocês. O Marcelo Lins está fazendo algumas ressalvas ali, porque tem os esqueletos no armário, mas ele está elogiando o Lula por ter ido lá na Arábia Saudita. Dá uma olhada. E aí eu sempre insisto em lembrar que o Brasil não está sozinho nessa vontade, determinação de fazer business com a Arábia Saudita, já que grandes democracias do mundo parecem deixar de lado, em alguns momentos, a defesa de alguns princípios em nome da defesa de um incremento da cooperação econômica. Podemos discutir a validade disso, mas para discutir isso temos de discutir também a validade disso em relação à China, em relação a tantos outros sistemas políticos e governos que têm problemas seríssimos de democracia ou que não reconhecem o valor da democracia como o Brasil reconhece e foi obrigado mais uma vez a demonstrar que reconhece e enfrentar aqueles que duvidavam dessa importância no 8 de janeiro, mas o mundo do comércio ele é meio cruel às vezes. E nesse ponto a gente teve ali, com todo o fraseado muito diplomático do presidente Lula, para não incorrer ali em nada que pudesse ser interpretado como algo de estar ali assinando embaixo da ditadura saudita, mas reafirmando que a questão é criar empregos no Brasil e diz ele também criar empregos na Arábia Saudita. A gente sabe que poucos empregos serão criados na Arábia Saudita, independentemente do que venha acontecer, até porque a Arábia Saudita tem uma forma diferenciada de... Ela não tem uma indústria própria, grande, fora a indústria petrolífera, não se criam empregos ali como é necessário que sejam criados no Brasil. Mas ficou claro, pelo tipo de encontro e o tipo de fala do presidente Lula, o caráter eminentemente de caixeiro viajante, uma venda do Brasil para alguém que tem um cofre cheio de dinheiro, muitos esqueletos no armário que precisarão ser abordados, né? Aqui ali, literalmente, esqueletos inclusive desmembrados no armário, e isso não é bonito para o presidente Lula, não é bonito para nenhum outro líder mundial de nação democrática que ainda faça negócio com a Arábia Saudita, mas assim é o mundo cruel das negociações internacionais. No Catar, onde ele já está, né, a discussão vai ser outra. Depois tem o pano de fundo da guerra, o Catar com esse papel de mediador. Ou seja, não é bonito, mas, né, o mercado exige, né? Vai gerar emprego, né? Marcelo Lins, então, fazendo toda uma passação de pano ali para justificar a ida do Lula lá falar com o ditador. Mas quando era o Bolsonaro, essa mesma turma que metia o pau, né? Falava horrores, que o Bolsonaro estava fazendo amizade com o ditador saudita, né? Fazendo amizade. Agora, uma coisa que nós temos que reconhecer é que o Guga Chakra está mantendo a sua coerência, né? O Guga Chakra, pelo menos ele está mantendo a coerência. Eu acho que ele viu que ia pegar muito mal se ele falasse o contrário, porque os internautas já estavam relembrando tudo o que ele falou lá atrás. Aí o que ele disse ontem? Assim como o Bolsonaro, Lula também irá visitar a Arábia Saudita, uma ditadura comandada por um sanguinário esquartejador. Igrejas e sinagogas são proibidas. Homossexualidade é crime. Cometeu atrocidades no Iêmen, sequestrou o então premier do Líbano, manteve a mãe em cativeiro. Então, o Guga Chakra, ele percebeu que se ele falasse algo diferente, ia pegar muito mal para ele, aí ele veio com essa daqui, né? Mas o fato é, o Guga Chakra e toda essa turma da Globo, nós vimos a comemoração que teve lá na redação do jornal da Globo, né? Da Globo News. Era uma coisa absurda, né? Todos eles fizeram L porque o Bolsonaro era o cara mais horrendo do mundo. O governo Bolsonaro foi o pior de todos para essa turma. Até porque secou a teta, né? Eles não estavam conseguindo mamar mais, né? Os milhões que eles mamavam de propaganda do governo,
Até porque não tem lógica nenhuma você ficar pagando para a Globo fazer propaganda da Petrobras. A Petrobras é a única estatal que mexe com petróleo aqui no Brasil, os Correios, a única também estatal que fica levando pacote para lá e para cá, encomendas, tem que ficar pagando, dando dinheiro para todo mundo. É por isso que não dá lucro, é por isso que dá prejuízo nesse governo do ex-presidiário. Dá prejuízo justamente por conta disso, porque ele fica dando dinheiro, comprando o silêncio dessa turma, comprando o silêncio da grande mídia. E não só o silêncio, mas também que quando eles falem de forma elogiosa ao governo. E aí eu tenho certeza que aquela notícia que o jornal o Globo trouxe de manhã, falando horrores ali do ditador da Arábia Saudita, e à noite o Jornal Nacional já mudou tudo, virou príncipe herdeiro, tenho certeza que alguém do governo já deu uma puxadinha na orelha da Globo ali. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.